Bora lá, gente, para mais uma aula então de eletrostática, né? Então, se você está me acompanhando aqui na playlist, são os princípios básicos da eletrostática para o seu ensino médio, para o Enem, para o seu vestibular, beleza? E aqui a gente vai trabalhar com alguns princípios, gente, que é o princípio de força elétrica, tá? Eu não vou trazer agora a fórmula de força elétrica, também existe uma fórmula, né? Lembrando que a fórmula mais importante até o momento para gente é Q vezes N Q igual a N vezes E, que é quantas cargas elementares o meu corpo tem em excesso ou em falta, né? Cuidado com esse joguinho de sinal aqui, porque é o contrário, tá? Vale a pena você voltar ali e revisar aqueles assuntos anteriormente, né? Então, para cada uma das relações, a gente tem uma equação, e agora também tem uma equação para força. Mas antes de entender a relação de força, é interessante que você entenda a noção de atração e a noção de repulsão, que foi a que eu falei já respondendo as questões ali da primeira parte das listas, tá? Então aqui é o seguinte, princípios de atração e repulsão, né? Esses princípios ali eles também são chamados de lei de Coulomb, mas aqui basta a gente entender o seguinte: se eu tenho aqui ó, um corpo carregado positivamente e ao lado dele eu carreguei o outro corpo com a mesma quantidade de carga, não, com o mesmo formato de carga, que é a parte positiva, também esses corpos vão se afastar, né? Então, se eu tenho sinais iguais, eles se afastam, o mais e o mais. Porém, se eu tenho o menos e o menos, também se afastam, tá bom? Seria assim, tem muito de mim ali, eu não quero estar ali, eu me afasto. Tá? E já o contrário não acontece. Como assim? Os opostos, né? Então, se eu tenho corpos ali, no sentido, se eu tenho um corpo carregado positivamente e eu tenho um corpo carregado negativamente, quando esses corpos estão ali meio próximos, entre esses dois corpos vai existir uma força de atração. Tá bom? Não importa aí qual lado tá o mais, né? Eu posso trocar eles de lado aqui. A força vai ser sempre de um querer chegar perto do outro. Belezinha? Então aqui, nossos princípios de eletrostáticas, a gente tem dois princípios: princípios da atração e princípio da repulsão. Olha aí, ó. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, repulsão, e cargas elétricas de sinais contrários se atraem, atração. Tá bom? Então aí é nosso segundo conceito básico, além da nossa fórmula de quantidade de carga, a gente tem então princípio de atração e repulsão, né? Para entender o que é esses princípios, o ser humano teve que entender processos de eletrizar um corpo, né? E a gente descobriu ali que a matéria ela passa carga de um lado para o outro dependendo do material. Você deve perceber isso quando você tira uma blusa de lã e o tempo está bem seco, aquelas 4, 5 semanas que não chovem, aí você tira a blusa, faz um barulhinho de eletricidade, de choque, sabe por quê? Porque é choque mesmo. Você ficou o dia inteiro com a blusa se atritando em você, né? Que você ficou eletrizado. O que que significa isso? Vamos considerar a seguinte situação aqui, ó. Um pedaço de lã, né? Pode ser lã, pode ser franela. Vou pegar lã, porque a lã era o que o pessoal fazia antigamente, e um material meio que vidrificado. Pode ser o vidro. Na antiga, o pessoal utilizava uma resina, que era conhecido como âmbar. A gente vai pegar o vidro, porque a gente tem aqui o vidro como exemplo, e é legal porque você percebe aqui já a lã, porque a lã é roupa, né? Então a lã tá aí, né? A lã, ela perde carga para alguns materiais, inclusive para o vidro, né? Então significa que se eu começar a esfregar o vidro na lã, esfregar, o processo de esfregar, é eu tocar um material no outro e eu atritar. Então o nosso primeiro processo de eletrização é eletrização por atrito. E nesse processo, o meu vidro vai, vamos considerar, tá, gente? Nem sempre é a mesma situação. O meu vidro vai ficar carregado positivamente, ou seja, a lã puxou cargas para ela. Se a lã puxou cargas para ela, a lã ficou carregada então negativamente. Né? Os dois são materiais isolantes, então não vai passar por ele todo, vai ficar só na região que eu esfreguei ele ali, tá bom? E isso significa então que eu tenho o meu corpo eletrizado, né? Então agora quando eu falo para você, um corpo que foi eletrizado com quantidade de carga positiva e um outro corpo foi eletrizado com quantidade de carga negativa. Entre esses corpos vai existir uma força. Tá, mas como que eles foram eletrizados? Primeiro método, primeiro jeito de eletrizar, eletrização por atrito. Anote aí. E assim, gente, a quantidade de cargas aqui, ó, que o vidro perdeu é a quantidade de carga que a lã ganhou, tá bom? Isso é um princípio básico que é chamado a
conservação de carga. Significa que quando eu tenho ali um sistema fechado de dois corpos, né? Esses dois corpos, no caso aqui são os dois exemplos que eu dei, a lã e o vidro. Quando os dois estão fechados, o máximo de carga que eu tenho é as cargas que eu tenho ali dentro do material dele, né? Que é o vidro, que é a sílica, e a lã, que é ali um material que é orgânico. Então, quando ele passa a carga de um lado para o outro, elas não vão para outro lugar, então elas têm que se conservar. Isso significa que a quantidade de carga que tem no início tem que ser igual à quantidade de carga no final, né? E essa quantidade de carga, ela é considerada tanto a quantidade de carga da lã mais a quantidade de carga do vidro, tá bom? No início e isso vale também no final. Beleza? Quando a gente resolver os exercícios, isso vai ficar mais claro, né? Isso está aqui para a gente como um Q e um menos Q. Significa que a quantidade de carga que um perde, o outro ganha, tá bom? E esse textinho aqui na frente, na sua frente pode ter te ajudado junto com as minhas informações. Gente, primeiro processo então de eletrização, eletrização por atrito. E o que é legal é que depois do atrito, né, os materiais tendem a querer se aproximar devido aos nossos processos ali básicos de princípios de atração e repulsão. Bom, a gente tem mais dois processos de eletrização, né? Dizendo para você já que o último é o mais importante. Olha que interessante esse segundo processo aqui, ó. Já que eu falei para vocês que a quantidade de carga se conserva, vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma quantidade de carga no início e uma quantidade de carga no final. Só que essa quantidade de carga, ela é responsável aqui, igual está no desenho, né? Que eu tenho ali o meu corpo A, então eu tenho a quantidade de carga do A mais a quantidade de carga no B. Aqui no meu início, por isso eu coloquei um izinho aqui de início. E eu também tenho a quantidade de carga do A mais a quantidade de carga no B no final. Para diferenciar esses dois, eu não vou pôr um F aqui também, ó, vai ficar muita letra embaixo, ó. Eu vou colocar um risquinho, uma linha, igual ele fez no slide anterior, né? Vou voltar um slide aqui para vocês perceberem, ó. Ó, tá vendo que ele usou aqui um linha aqui embaixo, ó? Que linha? Então é o que? É a quantidade de carga no final do processo. Qual o processo? De contato. Quando eu toquei o objeto, pode ser por atrito, né? Mas só que no atrito ele pode trocar, ele pode roubar carga. E às vezes nesse processo um corpo já está carregado. Igual nesse caso aqui, o A já está carregado. Ou seja, quando eu tocar o A aqui, significa que o A vai se distribuir as cargas no A para o final e do B para o final, diferente do B, que não tinha ninguém. Né? Então, quando eu for fazer esse processo, é lógico que eu vou utilizar valores, e esses valores são em Coulomb, né? Então, eu teria aqui do A, então esse meu A seria um valor, e o QB eu não teria nenhum valor. E aí, no final, então, essas cargas seriam redistribuídas. Eu acho legal você olhar o desenho que está aqui na tela. Porque note que no comecinho, antes do contato, o A tinha muita falta de elétrons, ele estava bem positivo. E depois ele não ficou tão positivo assim, né? Por que ele não ficou tão positivo assim? Porque um pouco da carga do B, um pouco do B que estava ali, foi para ele, passou para ele, deixando ele então um pouco menos positivo. Só que o que aconteceu com o B no processo? Perdeu elétrons. Ele jogou os elétrons para o A nesse processo de tocar. Então significa então que o B ficou também carregado com falta de elétrons, né? Então ficou carregado positivamente. E de onde veio essa carga? Toda ela do meu corpo QA. Então o QA foi distribuído ali no QA final e no meu QB final. Foi claro, gente? Esses dois processos são fundamentais, mas não mais fundamental do que o processo de indução. Tá? Deixa eu dar um gole na água aqui, tá bem no finalzinho. Ah, não, tem outro aqui. Mas é bem importante que você entenda o processo de indução, porque esse é o processo que, se você entender, você entendeu os outros dois. Tá? Já vou passar para o próximo slide, que também tem ele escrito aqui, ó. Só me acompanha, olha o desenho, escute o que eu falo, e você já vai estar manjando dos assuntos de processos de eletrização. Bom, as equações no processo de eletrização, você já percebeu ali que eu utilizei sempre a letra Q, vai ser a quantidade de carga no início igual à quantidade de carga no final. Essa quantidade de carga, ela depende dos corpos que estão envolvidos, tá bom? No processo de eletrização por indução, olha que legal o que vai acabar acontecendo. Eu tenho um corpo que já está eletrizado, né? Ah, como é que você eletrizou ele? Pode ser por atrito. Então, ele atritei ali uma lã
E aí deixei o vidro carregado, deixei a lã carregada. E aí então, ó, eu faço o seguinte: esse meu material, ele tá ali e ele tá isolado dos restantes. Então, ele significa que ele tá carregado. Quando eu aproximo desse meu material um outro material aqui, ó, tá vendo aqui essa parte aqui é a parte um. Então, eu aproximei um outro material, ele vai ficar desse jeito aqui. Olha que legal. Como assim desse jeito, professor? Só de eu aproximar dentro desse meu material B aqui, ó. Ele é um material neutro. Eu acho que vocês já se ligaram nisso. Mas percebam que na parte mais perto aqui do meu corpo A, ele veio as partes negativas, ou seja, os elétrons vieram para ali. Ele ficou mais próximo. Por quê? Porque o positivo atrai o negativo, isso é verdade. E uma outra coisa que é bem curiosa, é que o positivo e o positivo também aqui, ó, que é desse ladinho aqui, eles se afastam. Então significa que longe do corpo A, ainda no meu corpo B, mais longe do corpo A, vai ter a sobra de cargas negativas ali, né? Então os elétrons vêm de um lado, eles faltam do outro porque eles são repelidos. Então, daí eu vou fazer o seguinte, ó. Olha na figura 3. E aí, como eles são repelidos, eu vou criar aqui um contato com o chão. E é interessantíssimo eu falar desse contato com o chão agora, porque esse contato com o chão é o que a gente chama de aterramento. Isso daqui é o nosso fio terra. Você sabe aí o que é um fio terra? É o fio que descarrega. Então, nesse processo, significa que, ó, já que os mais querem ficar longe, todos eles ficar longe mesmo, vão para a terra. E a terra, então, devolve as cargas negativas, fazendo com que esse meu corpo B fique carregado. E olha que legal isso. Percebam que o corpo A nem chegou a tocar no corpo B. Então não foi atrito e não foi contato. Ele induziu a eletricidade no meu corpo B. Beleza? Vamos revisar aqui rapidinho, porque nossa aula vai acabar agora. Olha só então, ó, o último processo, para mim o mais importante, é aquele que vai cair no seu Enem, tá? Processos de eletrização. Então, eu tenho aqui a eletrização por indução. Como é que funciona? Eu tenho um corpo que já está carregado e eu aproximo ele de um corpo que está neutro. Nesse processo do corpo neutro, de um corpo neutro, ele vai ter uma separação entre as cargas. Próxima do meu corpo indutor, vai ter uma carga induzida negativamente, mantendo ele próximo ali. Quando eu faço um fio terra, eu levo embora o excesso de cargas que está do lado oposto, mantendo apenas a carga que está naquele corpo ali próximo do outro carregado. Então, olha só o que acontece. Se eu tenho cargas lá do meu indutor positivo, o corpo que foi induzido, o corpo que foi induzido vai ter carga contrária. Então, se ele está negativo, se ele está positivo, o corpo que eu induzi ficou negativo. Se está mais, ficou menos. E se ele está menos, o outro ficaria mais. Do mesmo jeito, tá bom, gente? Não é tão difícil de perceber isso. Para a gente continuar resolvendo isso, eu vou trazer para vocês alguns exercícios, né? Sempre tem que ter exercícios. Se você é meu aluno, você tem que refazer esses exercícios, me entregar, faz parte da sua atividade. E se você não é meu aluno, também vale muito a pena você resolver esses exercícios junto comigo. Mas fica aqui que isso fica para a próxima aula. Valeu, gente. Um abraço. Até já já. É agorinha mesmo, tá?